pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu vou entrevistar a Alessandra Martini. Ela vai nos contar sobre a microfisioterapia. Seja muito bem-vinda, Alessandra, tudo bem? Obrigada, Débora, tudo bem? Eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui, tendo a possibilidade de falar sobre a microfisioterapia, que é essa técnica que eu realmente sou muito apaixonada, tanto por ser paciente, mas também por poder estar contribuindo com as pessoas e trabalhando com a saúde de uma forma integral atualmente. Muito obrigada. E nós estamos curiosos para saber, então, o que é e como surgiu a microfisioterapia. Que legal. Então, a microfisioterapia, ela é uma técnica francesa. Eu conheci a microfisioterapia em 2016, que é desde quando eu trabalho com ela, e ela é o ramo da fisioterapia, da terapia manual. Então, eu sou formada em fisioterapia desde 2012, então já fazem 9, quase 10 anos, e trabalhei por muito tempo com a parte de terapia manual, mas também com a parte de pilates, e até que em 2016 eu conheci a microfisioterapia, e aí então vi que a fisioterapia ela cresceu muito, enriqueceu muito. Então, trabalhando hoje nesse braço que inclui a parte emocional também. Então, trabalhando com a saúde integral, onde a gente considera tanto a parte física quanto a parte mental e o pilar da emoção. A microfisioterapia, então, através de pequenos toques, toques muito suaves pelo corpo, mas porém por cima da roupa, a gente tem o objetivo principal de estar estimulando a autorregulação do organismo, ou seja, buscando quais são as causas iniciais, quais são as causas primárias de um sintoma, de uma doença que a pessoa está apresentando ali, com o intuito então de entender qual que é o tecido, qual que é a célula que apresenta uma fragilidade, que apresenta uma disfunção, seja essa célula muscular, seja uma célula visceral das nossas vísceras, órgãos, ou também do sistema nervoso. Então a gente consegue estar trabalhando o corpo de uma forma global, o corpo como um todo, ou seja, olhando também a pessoa e não só a queixa, o sintoma que ela apresenta, né? E muitas pessoas que já conhecem a microfisioterapia sabem que a gente trabalha em cima de memórias. Então o nosso corpo, ele guarda tudo que a gente viveu, as nossas situações de vida, desde a concepção até os dias de hoje, a gente tem todas as situações registradas nas nossas células, não apenas no cérebro, mas também nas nossas fáscias, que são estruturas muito sensíveis e sutis ali, perto dos músculos, e aí então a gente tem essas memórias que o corpo registra e acabam interferindo no funcionamento do nosso organismo, das nossas células, dos nossos órgãos, e aí então levando, dependendo da causa, a determinado sintoma, a determinada doença, e a microfisioterapia vai auxiliar então a organizar, a estimular a autorregulação dessas células e tecidos que apresentam uma fragilidade, uma disfunção. Interessante. E o que fez te apaixonar pela microfisioterapia? Então, quando eu conheci em 2016 a microfisioterapia, eu fui fazer o curso, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu estava num momento da minha carreira onde eu sentia a necessidade de buscar algo a mais. Eu acredito que os movimentos que a gente vai fazendo na nossa profissão, eles são a partir disso, né? Nós fisioterapeutas, nós buscamos novas formações porque a gente sente alguma deficiência em algum dado momento, porque a gente tem esse intuito de ajudar cada vez mais a pessoa que chega para nós. E aí então eu conheci a microfisioterapia apenas por um comentário, fui buscar a formação, mas eu cheguei lá e não sabia exatamente o que era. E sabe aquele amor à primeira vista? Eu digo que foi realmente isso, aonde eu pude ter a experiência ali no curso mesmo, os professores atendendo, os colegas, enfim. E aí que eu me dei conta o quanto o universo é vasto. A fisioterapia cresceu absurdamente e o quanto pequenos toques e toques suaves podem sim estar contribuindo para essa saúde integral da pessoa. E aí então eu passei por atendimento na sequência
E eu obtive melhoras, então eu já tive alergias onde eu tinha já feito muitos tratamentos, tanto com corticoide, antibiótico, e não tinha obtido a melhora aonde não houvesse a recidiva, né? Onde não houvesse o retorno dessas alergias. E a partir do momento que eu passei por uma sessão de microfisioterapia no Rio de Janeiro, essas alergias, elas simplesmente não voltaram mais. E aí então que eu pude entender, porque quando a gente trabalha com a microfisioterapia, esses pequenos toques que eles acontecem pelo corpo todo, então, por exemplo, assim, se a pessoa vem com uma dor no ombro, por exemplo, a gente está acostumado com a fisioterapia de reabilitação que vai lá, fica mexendo, né, na estrutura do ombro, na articulação, soltando a musculatura, a liberação miofascial, que hoje em dia a gente já conhece bastante, mas a microfisioterapia é um pouco diferente, eu sempre digo, né, a gente abrir o olhar, expandir um pouco mais essa visão para a saúde, aonde a gente não vai ficar mexendo só nessa estrutura que apresenta uma disfunção. A microfisioterapia a gente trabalha no corpo como um todo. Então a gente vai fazer inúmeros toques, testes, a gente está sempre seguindo mapas. Então esses mapas foram desenvolvidos por esses franceses que desenvolveram a técnica, muito embasados na embriologia e na anatomia. E a partir disso, então, a gente consegue estar fazendo esses toques, essas regulações, testando quais são os tecidos que estão precisando de auxílio naquele momento, para poder então estar tendo essa melhora. E quando eu fiz essa sessão, eu tive muito essa melhora, e a partir da minha experiência, dando sequência então no consultório, os resultados eles são sempre fantásticos. Então a gente pode observar o quanto a gente pode estar ajudando, e hoje não só pessoas que têm dores, mas a microfisioterapia também abrange, hoje atualmente eu trabalho muito com pessoas que estão com ansiedade, que estão com depressão, as alergias são casos que aparecem muito, normalmente aquelas pessoas que dizem eu já tentei de tudo, principalmente as recidivas, as dores crônicas, aquelas pessoas que já estão sofrendo por algum sintoma e alguma doença há bastante tempo, mas o leque de indicações ele é muito vasto. E isso faz eu ser apaixonada pela microfisioterapia, porque quando um paciente chega para nós, uma pessoa está ali com algum sofrimento e alguma queixa, quando a gente consegue ajudar um pouco que seja, porque às vezes não é uma sessão que vai fazer milagre, eu sempre digo, né? É o conjunto, as outras abordagens que a pessoa já faz, nós profissionais da área da saúde trabalhando juntos, se engajando junto para poder estar ajudando aquela pessoa, e aí então isso faz com que a gente se torne apaixonada. Se tu falar com outras pessoas que trabalham com a micro, elas vão dizer a mesma coisa, porque esse auxílio, essa contribuição que a gente pode estar dando, e olhando sempre para a pessoa, parar de separar. A gente acaba aprendendo, né? Lá, voltando um pouquinho no tempo, essa separatividade. Se a pessoa vem com uma dor no ombro, então uma sessão é para o ombro, a outra para o joelho, não. Né? A pessoa é como um todo, então a gente trabalha dentro dessa integralidade e respeitando muito a individualidade de cada um. E a microfisioterapia, ela tem o olhar para a história. O que essa pessoa viveu, quais foram as situações de vida que impactaram esse organismo, essas células, sejam questões físicas, então traumas físicos, traumas químicos, traumas emocionais, que a gente sabe que interferem muito hoje na saúde e no funcionamento do nosso organismo. E a gente podendo organizar isso, estimular essa cicatrização e essa regulação dessas células, a gente consegue ter um outro resultado e subir a saúde para outro nível. É verdade, o indivíduo ele é movido de emoções, né? Ele tem ali tudo que ele viveu e tudo que ele vive no dia a dia, então realmente não tem como tu tratar um indivíduo ali, eu vou tratar aquele ombro, eu vou tratar. Não, eu tenho que tratar aquela pessoa, isso agora eu entendi. E realmente isso é muito importante hoje em dia, da gente ver o indivíduo que ele tem emoções, que ele tem sentimentos, que ele tem o que está acontecendo com ele, porque tem pontos de repente
que a gente vive, que daqui a pouco ele tá vivendo uma experiência ruim ou que de repente isso tá projetando alguma dor, né? Então, o psicossomático também, né, conta bastante. Então, que Exatamente. bom que a microfisioterapia ele tem esse olhar mais, né? Ela vai ajudar bastante quanto a isso, né? Porque a gente vê que tem muitas patologias que são emocionais da pessoa, né? Que quando a pessoa tem algum, seja medo, seja insegurança, aí aparece alguma patologia referente a isso. Então, que bom que a nossa área está expandindo e que a gente está conseguindo, né, ter uma visão ampla do indivíduo para tratar. Exatamente. Que É bem bom. isso. E como saber se a microfisioterapia é indicada para mim, por exemplo? Então, a microfisioterapia, ela pode ser trabalhada tanto de uma forma preventiva, quanto a nível de reabilitação, tratamento. É, eu sempre costumo dizer, como a gente consegue trabalhar desde bebês recém-nascidos até idosos, eu, eu sou suspeita, né? Porque eu sempre digo que a pessoa deveria passar por uma sessão de microfisioterapia, pelo menos uma na vida. Por quê? Eu sempre gosto de correlacionar com como se a gente fosse um armário, aonde desde que a gente é concebido, a gente vai passando por N situações e guardando. Então pensa dentro desse armário quanta coisa que a gente vai colocando lá dentro. E tudo isso está registrado nas nossas células, nos nossos tecidos, ficam memórias. Muita coisa o corpo dá conta, não, muita coisa o nosso corpo dá conta de fazer essa reparação. A gente pensar quando a gente corta um dedo, 7 dias depois ali já está fechado. E a gente não faz absolutamente nada. Então, essa sabedoria natural que o corpo apresenta. Mas tem várias situações que a gente passa ao longo da nossa vida que o corpo não dá conta. Seja porque é algo que chegou de surpresa, seja que algo que foi muito forte, seja uma situação que o corpo recebe, mas ele não consegue reconhecer aquilo para conseguir processar aquela informação. Então, são essas informações que a gente vai trabalhar na microfisioterapia. As memórias daquilo que o corpo sozinho não conseguiu reparar, não conseguiu regular. Então, pensa desde a concepção até os dias de hoje, quanta coisa que o nosso corpo não tem guardado. Eu costumo sempre dizer assim, a gente sente o cheiro de algo. E vamos supor assim, eu sinto cheiro de feijão. Eu nunca disse para o meu cérebro, guarde isso como sendo cheiro de feijão. Não foi algo que a gente aprendeu e automaticamente ele registrou. E eu gosto de dar esse exemplo porque a gente tem muitas memórias que a gente nem sabe que o nosso corpo registrou, que ele guardou e que estão ali. E quando a gente trabalha com essa técnica aqui, são em cima de memórias, a gente acaba linkando com traumas. Mas eu não tive nenhum trauma, não passei por algo muito traumatizante. Mas na verdade, nem sempre precisa ser algo super impactante, mas sim algo que aquele corpo simplesmente não tenha processado sozinho. Eu costumo dar o exemplo, as pessoas passam por uma cirurgia, então passa ali por uma anestesia, é uma química, aonde o corpo pede a função dos seus sentidos para o nosso consciente, tá tudo ok, eu preciso fazer aquele procedimento. Mas para o nosso inconsciente, que é aquela parte involuntária que a gente não tem controle, que é a maior, 95% do tempo nós estamos sendo regidos pelo nosso inconsciente. Então, naquele momento que é feita uma anestesia, que é feito um corte, o meu corpo, por uma percepção automática, ele pode se sentir agredido e atacado. Ele pode se sentir ferido, tem uma invasão, tem um corte, e aí então isso pode causar uma memória, que no futuro pode causar alguma desregulação de algum lugar. É só um exemplo, não significa que todas as pessoas que passam por cirurgia isso acontece, mas é um exemplo onde a gente não acha que é um trauma, mas pode ser interpretado pelo nosso corpo como um trauma. E aí então a microfisioterapia nos permite trabalhar em cima dessas memórias, dessas desregulações, para o corpo poder estar cada vez mais se organizando. E voltando para o exemplo do armário, quando a gente vai colocando tudo lá para dentro, chega uma hora que pode estar uma bagunça, tudo desorganizado ou até mesmo cheio. É tipo armário de casa, né? A gente pode linkar.
aonde daqui a pouco a gente não consegue nem fechar a porta de tanta coisa que tem. E a microfisioterapia nos permite ir lá e aliviar um pouco essa sobrecarga, ajudar a organizar essa bagunça interna. Para quê? Para que a gente possa ter um corpo trabalhando mais organizado e, consequentemente, saudável, com a vitalidade que as células têm ao natural, né? E é preciso alguma indicação médica para fazer a microfisioterapia ou a gente pode procurar? De repente, se eu achar que eu preciso, eu vou marcar uma sessão, pode ser direto contigo? Pode ser direto, sim. Não é necessário ter a prescrição médica. É claro que tem algumas pessoas que já vêm por alguma indicação médica, devido os médicos, alguns já saberem da existência da microfisioterapia. Isso é muito bom, que só tem a agregar, né? Mas a gente não precisa dessa indicação. Pode chegar diretamente no profissional, comigo, para poder estar realizando essa primeira sessão, enfim, dando início a esse tratamento. E quais as indicações e contraindicações da microfisioterapia? Então, eu gosto de dizer que a microfisioterapia ela não tem contraindicações. Como a gente trabalha ali de uma forma sutil e suave pelo corpo e nas memórias, a gente tem indicações para um leque muito grande de sintomas, de doenças, mas lembrando, sempre trabalhando desde o preventivo até mesmo para quando a gente tem sintomas que já estão há muito tempo crônicos. E então a gente vai ter indicação para questões físicas, então se a pessoa tem alguma dor aguda, alguma dor crônica, até mesmo um atleta foi lá e teve uma lesão, é possível fazer ali os testes da microfisioterapia para poder estar potencializando essa cicatrização e até mesmo acelerando o processo de cicatrização. Além disso, as questões crônicas, então tem muitos pacientes que chegam com dores que já estão há muito tempo ali. Então, eu tenho pacientes que sofreram por enxaqueca de 20 anos. Então, a gente pode pensar em questões a longo prazo mesmo, que estão há muito tempo ali. As pessoas já estão sofrendo com esse sintoma há bastante tempo. Mas também, dentro das indicações, as disfunções a nível visceral. Então, tem pessoas que passam por gastrite, tem as pessoas que estão com alguma disfunção de intestino, ou intestino muito solto, ou intestino preso, até mesmo as questões respiratórias, as questões pulmonares, também as disfunções de rim. Às vezes tem pessoas que não conseguem segurar o funcionamento da bexiga, ou até mesmo as questões de gordura no fígado, gordura nos órgãos, mas também pegando a parte emocional e comportamental, que nem tu citaste antes, né? As inseguranças, a parte de a pessoa passou por alguma separação, alguma perda, alguma situação onde impacta, mas não necessariamente somente essas questões que foram traumáticas, que nem eu disse, né? Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, porque nós temos memórias tão muito tardias lá da infância, vida gestacional, a gente só não lembra dessas memórias, mas elas estão ali e estão contribuindo sim para o funcionamento do nosso organismo. Então, um exemplo é uma criança, quando ela está ali na fase de retirar o bico, se a gente olha com o olhar de adulto hoje, isso pode ser algo normal, algo natural, mas para aquela criança pode ter sido algo traumático. E isso causar uma memória, causar um registro e sim está impactando na vida adulta de hoje. E aí, então, através da microfisioterapia, a gente ajuda esse corpo a se organizar para poder, então, estar regulando e ajudando essas células a responderem com mais saúde e vitalidade. Então, não é com o olhar de hoje que a gente analisa uma memória se ela é traumática ou não. A gente simplesmente respeita aquela informação que está sendo testada, que está sendo liberada, para que a gente possa compreender
toda essa história e percepção que aquela pessoa teve dessa situação ou não, né? Então, além disso, é sempre importante, eu sempre friso que a gente não trabalha a questão emocional no sentido de invadir a área de outro profissional. Eu acho que é importante a gente sempre deixar claro. Através da microfisioterapia, a gente trabalha a repercussão que essas questões emocionais têm no corpo, sabendo que o corpo ele é uma via de mão dupla. Quando eu regulo os meus órgãos, as minhas glândulas, eu tenho um reflexo a nível cerebral, a nível comportamental e até mesmo de personalidade. E aí, então, a gente consegue estar trabalhando o corpo como um todo. Muito interessante. Até a parte assim da medicação. Quantas patologias a gente tem que estar sempre com medicação, 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 e daqui a pouco poderia diminuir um pouco, né? Sim. Essa parte de medicação, não que não tenha necessidade, mas poderia ser substituída algumas medicações realmente por um tratamento que possa ajudar sem precisar, né, dessas... Eu sempre gosto de dizer que a microfisioterapia, ela é uma técnica complementar. Ela não vai estar... Não existe nenhuma técnica soberana, na verdade, né? As abordagens, elas se complementam. E eu acredito muito que a partir do momento que a gente olhar para a saúde dessa forma, onde cada profissional tem o seu lugar, cada profissional tem a sua função e o intuito é ajudar a pessoa. E eu acredito que aí sim a gente vai dar um salto na saúde. Porque cada um vai fazer aquilo que pode estar contribuindo e por isso que a microfisioterapia ela é complementar. Ela não ajuda todo mundo? Infelizmente não. A gente dentro do consultório tem aqueles casos onde a gente não tem sucesso, mas o que nos deixa feliz é que a maioria dos casos nós temos sucesso. E nessa questão de medicamento, quando eu trabalho com a parceria com os médicos, né, é muito lindo quando a gente associa com os psicólogos, né, com os psiquiatras, a gente consegue fazer essa complementação e esse trabalho em conjunto e a gente sim consegue estar diminuindo medicações, muitas vezes retirando medicações. É claro que nem tu disse, tem medicamentos que sim, eles são importantes, sim, mas a gente tem que cuidar que o medicamento, ele vai trabalhar em cima do sintoma. Ele não trabalha, infelizmente, em cima da causa daquele sintoma. E a microfisioterapia, ela tem essa possibilidade de estar buscando essa causa, que é a memória mais antiga, né? Eu gosto muito de dar o exemplo dos digitadores, que a gente acaba aprendendo e até achando que o que causa as tendinites, as LER, as DORTs, nós fisioterapeutas ouvimos muito isso, né, Débora? Aonde é a digitação que causa a tendinite. Só que o que acontece? Se fosse a digitação que causasse a tendinite, todos os digitadores teriam tendinite, né? Então, qual que é a causa inicial disso? A gente tem que buscar o que está causando a fragilidade desse tendão, para que quando ele realiza uma atividade repetitiva, aí ele vai ter o desencadeamento dessa lesão. Visão preventiva, né, que é muito importante na fisioterapia. O pessoal às vezes procura quando já está instalada a patologia, mas que a gente deveria sempre buscar uma prevenção. Então, isso é muito importante. Exatamente. E eu também gosto de dar o exemplo, usando essa questão da prevenção, o quanto as pessoas que têm carro, todo ano a gente leva o carro para manutenção. Ele tendo problema ou não tendo problema, revisão, mas a gente faz a revisão. E será que a gente faz isso com o nosso corpo? A gente sabe que hoje muitas pessoas já buscam esta prevenção, os cuidados básicos em saúde. Mas a gente sabe que a maioria ainda não faz essa busca, só faz uma busca quando o sintoma já está muito exacerbado, já está insuportável. Tem muitas pessoas que usam na questão do tempo, eu não tenho tempo.
Mas eu sempre digo que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Da doença, né? verdade. E aí, então, se a gente leva o carro para revisão todo ano, por que então não levar o nosso carro, que ele tá aqui com a gente, né? O nosso corpo todo dia, para manutenção que seja uma vez por ano, eu sempre digo uma vez por semestre, porque é importante a gente pensar que esse carro que a gente tem vai ser o que vai nos levar até quantos anos a gente durar, a gente viver. Isso mesmo. E como funcionam os atendimentos e a frequência dos atendimentos? Perfeito. Então, os atendimentos de microfisioterapia, eles acontecem num espaçamento maior. Então, numa primeira consulta, para os adultos, a gente tem uma duração ali de 1 hora, 1 hora e meia, que vai depender de cada pessoa, dependendo dessa individualidade e do que a gente vai ter que trabalhar com cada um. E as sessões seguintes, elas vão acontecer, então, dali 45 a 90 dias. A gente considera um tratamento completo de 3 a 4 sessões. Vai variar muito de pessoa para pessoa. Com um atendimento, a gente já consegue ver resultados? Sim. A maioria das pessoas já apresentam algum resultado. Às vezes, não aquele que ela veio buscar. Mas a gente sabe que como o corpo é um todo, a gente vai regulando e aí então o corpo vai apresentando as suas melhoras. Mas esse espaçamento entre as sessões acontecem ali de 45 a 90 dias, justamente porque o corpo precisa de um tempo para fazer toda a cicatrização e restauração daquilo que está sendo trabalhado e estimulado para se restaurar naquela sessão. E quem já está fazendo algum tratamento, ela pode estar fazendo a microfisioterapia junto ou tem algum tratamento que pode acompanhar também a microfisioterapia? Ela vem complementando. Não é necessário interromper nenhum tratamento que a pessoa já esteja fazendo. Por exemplo, nos casos das pessoas que passam por ansiedade, depressão, usam algum medicamento, não tem a necessidade de interromper. Muitas pessoas me perguntam, mas eu já faço físio convencional, terapia manual. Perfeito, maravilhoso. Não é porque está fazendo a microfisioterapia que tem que parar o que já estava fazendo. Tem muitos pacientes meus que fazem acupuntura associadamente. Muitas pessoas perguntam, eu tenho que parar de fazer o exercício físico? Não, só no momento, no dia que a gente faz a sessão, não é indicado fazer o exercício físico, mas no mais, vida normal, vida que segue, e sempre lembrando que a microfisioterapia ela vem complementando qualquer outro tratamento que a pessoa já faça. E dá uma acelerada, de repente, nos resultados, dá uma melhorada, assim. Ajuda bastante, porque como a gente vai nessas causas primárias, nessas memórias das células, aí então a gente contribui para que as células, as microcélulas, se elas estão funcionando melhor, o macro vai funcionar melhor também. Então, tá. Muito obrigada, Alessandra. Eu fiquei apaixonada também pela técnica, adorei. Daqui a pouco eu vou estar também entrando. Mas gostei muito. Muito obrigada pela tua contribuição aqui para o programa. Espero que o pessoal também tenham entendido bem. E agora vamos buscar a prevenção também, né? Que é importante. E complementando, né, o tratamento que já está fazendo, é importante também a microfisioterapia. Que bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Realmente, as pessoas saberem trazer essa consciência para as pessoas que a gente escuta, né? Já tentei de tudo. E hoje em dia, como vem crescendo muito a saúde, a medicina, a fisioterapia, não dá mais para usar essa frase, eu já tentei de tudo. Então a microfisioterapia vem aí com mais essa oportunidade da gente estar cuidando de si, olhando para si e entendendo que quando a gente fala em saúde, a gente tem muitas possibilidades para estar levando essa qualidade de vida e esse bem-estar que todo mundo deseja, né? Isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigada. Até o próximo programa.